Bom dia a todos vocês, Hanukkah Sameach. Estamos indo para mais um acendimento da Menorá, hoje à noite, acendendo 6 velas aqui em Jerusalém, já após o horário do pôr do sol, quando começa a escurecer. Então vamos acender agora 6 velas de hoje à noite e no Brasil, ao anoitecer também, vamos cumprir mais uma vez com essa mitzvah, que ela nos acompanha durante 8 dias, num crescente só, aumentando e acrescentando cada vez mais luz a cada noite que passa. Então nós vamos às brachot, o acendimento de hoje. No início, começamos acendendo a vela piloto Shamash. Mais fácil. Muito bem. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. הנרות הללו אנו מדליקים על התשועות ועל הניסים ועל הנפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה על ידי כהניך הקדושים, בכל 8 ימי חנוכה נרות הללו קודש הם, בכל 8 ימי חנוכה נרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהן, אלא לראותן בלבד. כדי להודות ולהלל לשמך הגדול, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך. Muito bem, mais uma noite de Hanukkah, mais um acendimento de vela, mais uma mitzvah cumprida, mais luz do judaísmo brilhando, iluminando as nossas vidas. E nesse período de Hanukkah, nós falamos e destacamos o conceito de luz, de chama. Isso nos ensinam essas velas, como nós acabamos de dizer, em lá no Reshut Leishtamesh Bahem, nós não acendemos essas velas para fazer uso ou tirar qualquer proveito e benefício delas, mas simplesmente para ficar observando-as, para ficar contemplando-as e aprender do que essas velas, do que essa chama sagrada nos ensina. Aprender e absorver o conceito de luz
de luz da Torá, das mitzvot, de luz da nossa alma e espiritualidade, e derivar aprendizados disso que a gente possa aplicar na nossa vida, no dia a dia, e que nos acompanhem não só em Hanukkah, mas durante o ano todo. E falando sobre vela, luz, chama que ilumina, os nossos sábios dizem que quanto à vela, existe, ou a luz, existe uma qualidade especial. Ner lechad, ner lemeah. Uma vela, assim como uma lâmpada acesa, da mesma forma que ela serve uma pessoa, ela serve também para 100 pessoas. Ou seja, se há um recinto escuro, totalmente escuro, trevas naquele lugar, ninguém enxerga nada. Se uma pessoa acende uma vela, se uma pessoa acende uma lâmpada que seja, aquela vela, a luz que ela produz, a luz aquela luminosidade que é produzida, ela não beneficia apenas aquela única pessoa. Uma vez que a vela já foi acesa no recinto que estava escuro, fica claro para todo mundo. Assim como ela serve para uma pessoa, ou serve uma pessoa, ela serve também 100 pessoas ou mais. No momento que o ambiente é iluminado, quando se acende uma luz, e essa é a qualidade da luz. Teoricamente, a luz não é algo tão palpável e tangível para nós. Então, se a gente imagina, você tem um quarto, ou você tem um recinto, e talvez nele você tenha tesouros e tesouros ocultos. Mas se esse quarto está escuro, se está completamente às trevas, então você não vê nada, você não enxerga, você nem sabe aquilo que você tem e possui. Talvez você possua tesouros, mas uma vez que está escuro, não está iluminado, não só que você não vê e não aprecia aquilo que há de bom, você até pode tropeçar naquilo, aquilo se torna até um obstáculo para você, você tropeça naquelas coisas que estão lá no quarto quando ele está escuro. Então, quando se acendeu a luz, teoricamente, pode-se dizer, será que se acrescentou alguma coisa? Talvez não se acrescentou nem no quarto, nem na mobília, nem nos tesouros que estavam lá depositados. Teoricamente, nada se acrescentou. Por outro lado, a luz que ilumina o recinto, o ambiente, ela causa um impacto, tornando tudo diferente. Isso muda por completo a situação, porque agora você enxerga cada coisa no seu devido lugar, você vê exatamente onde você está pisando, você sabe o que há de bom lá e, portanto, sabe apreciar, como também, se há algum obstáculo, você sabe se cuidar e evitá-lo. Portanto, por um lado, a luz, em termos físicos, materiais, talvez não acrescente nada, por outro lado, ela faz toda a diferença. No momento que se ilumina, que nós conseguimos ver e enxergar aquilo que lá se encontra, então é completamente distinto, completamente diferente. Tudo muda de figura. Agora nós temos noção, nós sabemos onde estamos andando, para onde devemos ir, temos uma direção, etc. Por isso, de fato, a Torá é comparada com luz. Ner mitzvah ve Torah or. As mitzvot são equiparadas a velas que iluminam, e a Torá é comparada com a luz. Porque uma pessoa pode estar vivendo, Chas v'Shalom, mesmo sem Torá e mitzvot. Mas, em termos espirituais, essa é uma vida obscura. É uma vida que não está iluminada. A pessoa nem sabe discernir entre o bem e o mal, o que é certo, o que é errado, quais são os valores reais na vida. E como alguns dizem que a vida é curta, nós não temos tanto tempo para querer aprender na base de tentativa e erro, não é? Nós temos que nos basear nos ensinamentos milenares daquela experiência acumulada para saber usufruir bem da vida, para tirar o maior proveito que nós podemos. Portanto, se fala que enquanto uma pessoa não iluminou a sua vida com Torá, com mitzvot, que isso lhe serve de guia, lhe serve de mapa, lhe serve de bússola. Né? Isso ilumina, ainda mais num mundo tão confuso como o nosso, quando há uma inversão de valores, uma confusão em relação à escala de valores, à hierarquia, etc., o que é certo, o que é errado, etc.
Então, vem a Torá e nos ilumina. A Torá acende uma luz nas nossas vidas que possibilita que a gente caminhe de forma segura, sem esbarrar e sem tropeçar naquilo que tem que ser evitado. E, por outro lado, apreciando e usufruindo ao máximo daquilo que é bom e bonito. Mas, de qualquer forma, voltando àquele ponto que a gente estava falando, que uma vela acesa para uma pessoa, uma luz que se acende para um, já beneficia a todos. No momento que aquele ambiente estava escuro, veio uma pessoa e acendeu a sua vela. Então, ele na verdade, clareou não só para si, ele iluminou o ambiente. E esse benefício de ter iluminado o ambiente, podem tirar proveito disso inúmeras pessoas. Então, essa é uma qualidade especial da luz, ou seja, que a luz é algo que tem até algo de espiritual, de elevado, que tem um efeito multiplicador, que tem um efeito até exponencial. Uma pessoa acende uma vela, mas isso beneficia inúmeras pessoas. Mais do que isso. De uma vela, da chama acesa de uma vela, nós podemos, a partir dela, acender inúmeras e incontáveis outras velas. Que isso também é uma característica especial da chama, da vela, da luz. E como nós estamos dizendo, tudo isso é uma metáfora. A Torá emprega a luz e a chama como uma metáfora para nos fazer entender o que significa o judaísmo, o valor do judaísmo, ou da espiritualidade, como a própria alma também é comparada com uma vela, como falamos ontem, baseado no versículo Ner Hashem Nishmat Adam. A vela de Deus é a alma da pessoa. Portanto, aqui nós vemos algo interessante, que quando alguém causa algo de positivo em termos espirituais, quando alguém acrescenta luz, não é apenas aquela pessoa que se beneficia automaticamente, naturalmente, ela acaba já impactando e beneficiando, agregando valor a todos aqueles que o rodeiam, a todos que o cercam. Ele acaba também espalhando essa luz para todos que estão em volta, transbordando iluminação, energia positiva, etc. Mais do que isso, como nós dissemos, se uma pessoa acende a sua própria luz, se uma pessoa faz encandecer a sua alma, o pavio da sua alma, que Chas v'Shalom não esteja apagado, não esteja extinto, mas se alguém tem a sua alma acesa, se alguém tem o seu judaísmo brilhando, a sua espiritualidade em chama incandescente, ou seja, ele tem um fervor, ele tem uma vibração, ele tem um calor humano em relação aos assuntos espirituais, em relação ao judaísmo, Torá e mitzvot, etc. Ele serve já como uma chama piloto. E aqui uma pessoa não precisa recear, não precisa temer que mesmo que outros se beneficiem dele, ele nunca vai sair perdendo, ele não vai perder nada, nada vai lhe faltar. Na verdade, os nossos sábios dizem que isso se aplica também a tzedakah material. Os nossos sábios enfatizam que quando uma pessoa vai praticar caridade, quando uma pessoa vai fazer uma doação, vai praticar tzedakah, conforme prescreve o judaísmo, a Torá, como uma mitzvah da tzedakah. Não apenas a justiça social, mas a bondade, a caridade, como uma mitzvah, um preceito divino. Porém, nós somos muito apegados àquilo que é nosso, quanto mais ao dinheiro, às vezes nós somos por demais possessivos. Isso é uma decorrência do nosso egocentrismo e etc., o nosso amor próprio, que às vezes está presente em demasia, e para nós às vezes é difícil se desfazer de algo. Puxa, mas isso é meu, pertence a mim, eu posso tirar proveito disso, eu trabalhei muito para obter isso. Por isso às vezes as pessoas têm dificuldades de dar tzedakah, ou dar tzedakah de mão aberta, de mão cheia. E os nossos sábios vêm e explicam, saibam que aquele que está dando tzedakah, na realidade nada vai lhe faltar, aquilo que ele está doando, Deus vai lhe reembolsar e muito mais. Através da tzedakah, através de um dízimo que a pessoa concede, através de 10% que ela separa dos seus ganhos e seus lucros, dando para os pobres necessitados ou instituições, com isso a pessoa enriquece, a pessoa prospera cada vez mais, podendo fazer tzedakah também de uma forma, de uma medida mais intensa e assim por diante. Então, no caso da tzedakah, no caso do dinheiro,
os nossos sábios ainda precisam vir e nos explicar e nos convencer, como eles sabiam que nós éramos muito apegados, às vezes, ao lado material, ao lado monetário, eles precisavam vir e nos esclarecer, não tenha medo, dando tzedakah você não vai empobrecer. Não só isso, nada vai lhe faltar. Mesmo que agora você desembolsou 10%, Hashem, Deus vai lhe mandar isso e muito mais. E você não vai sair perdendo coisa alguma. Mas aqui a pessoa precisa acreditar. Na hora que ele dá tzedakah, ele sabe que o dinheiro está saindo do seu bolso. Até ele perceber que o dinheiro depois vai entrar e que aquele dinheiro que entrou é por mérito da tzedakah, não é todo mundo que consegue facilmente fazer essa associação. Precisa ter fé para isso. Não é? Mas aqui no caso da vela, quando se trata de luz, quando nós falamos que de uma luz acesa pode se acender inúmeras outras luzes, inúmeras outras velas, sem nenhum prejuízo para a vela original. Aquela vela que estava acesa, se ela servir de chama piloto, para dela acendermos mais uma vela, mais outra vela, como... Não é? Então, a vela original, aquela primeira chama, ela vai continuar brilhando como estava sempre, ou seja, ela não perde absolutamente nada. Não é que com outras velas sendo acesas a partir dela, a sua chama diminui, a sua chama vai se extinguir mais rápido. Não, em absoluto. Então isso é uma coisa também interessante, esse é o poder da luz, o alcance da luz. Que uma luz é algo tão especial, tão valoroso, que ela serve para iluminar ad infinitum, ela serve para iluminar incontáveis outras velas, acender delas inúmeras outras velas, sem nenhum prejuízo, sem diminuir nada. Então só se aumenta e se multiplica a luz, sem afetar em absolutamente nada a luz original. Então essa também é uma propriedade muito interessante em relação à luz, só que em termos espirituais nós podemos ir um passo à frente. Os nossos sábios dizem, nós estamos dizendo aqui, se alguém tem a chama da sua alma acesa, se alguém tem a sua energia espiritual brilhando, então isso deve transbordar. Essa chama deve servir para acender a chama de outros também, para acender as velas, entre aspas, as almas que ainda estão um pouco apagadas, aquelas almas que ainda precisam de uma força para brilhar, não é? Mas aqui, em termos espirituais, se fala, os nossos sábios dizem que o valor daquele que traz uma boa influência, um impacto positivo para o próximo e para o semelhante, isso é um mérito tão grande, que aqui não é apenas que acendendo a chama do próximo, nada vai faltar na tua chama, ou não é apenas que o outro se servindo da tua vela espiritual para acender a dele, você não vai sair perdendo coisa alguma, pelo contrário, os nossos sábios dizem que aquele que tem o privilégio, aquele que tem o grande mérito de iluminar a vida dos outros, trazendo aos outros espiritualidade, a luz da Torá, o brilho das mitzvot, etc., o primeiro e maior beneficiado disso é a própria pessoa, é a chama original. Aquela pessoa da qual se acenderam as outras velas, ela sai extremamente elevada disso e se fala que ela recebe bênçãos especiais. Isso multiplica a sua capacidade de absorção e de elevação espiritual. Quando ela serve de chama piloto para outros, então isso eleva de sobremaneira a própria pessoa. Então não só que ela não se prejudica, não só que nada fica lhe faltando, pelo contrário, a sua chama fica intacta e ainda fica mais forte ainda, se eleva mais ainda. E aqui eu queria entrar rapidamente numa especulação com vocês sobre qual seria a vela mais importante da Hanukkah. Qual a vela mais importante? E vamos fazer uma análise bem típica judaica, não é? Analisando sobre diversos aspectos, porque aqui pode haver diversas opiniões, como nós sabemos que isso é muito comum no judaísmo, né? Um fato, várias visões, diversas interpretações e talvez muitas opiniões. Qual é a vela mais importante de todas? Tecnicamente falando, alguns poderiam dizer que possivelmente a primeira vela que acendemos cada noite, talvez ela seja a mais importante, tecnicamente.
Nós já comentamos outras vezes que pela halachá, basicamente pela lei, seria suficiente acender uma única vela cada noite. Só que nós adotamos o cumprimento da mitzvah com mais esmero, com capricho, com carinho, e por isso nós seguimos aquela recomendação e opinião que fala para acrescentar uma vela adicional cada noite que passa. Mas tecnicamente, no momento que a pessoa acendeu uma vela, a primeira vela da noite, aquela é a vela da mitzvah. Então existe uma diferença técnica entre a primeira vela, que essa é a vela obrigatória, essa é a vela da mitzvah, e as demais velas, hoje as outras 5 velas que acendemos, elas são consideradas hidur mitzvah. Elas fazem parte do capricho e do esmero da mitzvah. A primeira vela consiste na mitzvah propriamente dita, através da qual nós cumprimos a obrigação, não é? Nos desincumbimos desse preceito de acender a vela de Hanukkah. As outras velas que adicionamos, elas são hidur mitzvah, são um capricho, um esmero. Então alguns poderiam dizer que tecnicamente talvez a primeira vela a ser acesa, que é a vela obrigatória, talvez ela seja a mais importante. Outros poderiam contra-argumentar, dizendo o oposto, o contrário. Não é? Aquilo que é obrigação é obrigação. Tem coisas que nós temos que fazer porque simplesmente é obrigatório. A Torá manda, assim instituíram os nossos sábios como uma mitzvah rabínica, etc. Isso é obrigação. Onde está o mérito da coisa? O mérito maior, aquilo que a pessoa faz como parte da sua obrigação. Se eu respeito as leis de trânsito, se eu visto máscara lá fora, hoje em dia, etc., na verdade estou fazendo a obrigação, aquilo que é necessário, aquilo que é obrigatório, dizer que a pessoa merece parabéns por causa disso. Porém, aquilo que a pessoa faz mais do que sua obrigação, quando a pessoa já cumpriu com o básico, já desincumbiu a sua obrigação, porém ela não se contenta apenas com isso e procura adicionar, procura acrescentar, ou aquele Yehudi que ele não se contenta em dar apenas um maaser, o dízimo para tzedakah, que isso seria algo obrigatório, mas ele procura dar a mais. Então alguns diriam, talvez justamente ao contrário, talvez a vela mais importante, talvez não seja aquela que é obrigatória, porque obrigatório é obrigatório, mas aquela que demonstra o nosso apreço pelas mitzvot, o nosso carinho, que nós estamos fazendo as coisas não só por obrigação, por ordem divina, etc., mas porque nós temos um prazer de fazer isso. Isso está manifestado, está expresso na mitzvah da Hanukkah, onde nós procuramos fazer de forma caprichada, que mostra que para nós isso é, não só que nós fazemos de bom grado, com boa vontade, para nós é prazeroso o judaísmo. O judaísmo é algo agradável, é algo que nos faz vibrar, por isso nós fazemos não só o mínimo obrigatório, nós procuramos fazer a mais. Então alguns diriam que talvez a vela mais importante é a vela que é acrescentada. Outros talvez poderiam dizer, talvez sabe qual pode ser também considerada a vela mais importante? Talvez a primeira vela, aquela que nós acendemos desde a primeira noite. Porque aquela vela, a vela que está na extremidade direita da Hanukkah, essa vela vai estar presente, vai estar iluminando nas 8 noites de Hanukkah. É a única vela que está presente, não é? Do início ao fim, do começo até o final da festividade de Hanukkah. Então essa é a vela mais constante, mais presente. Todas as outras velas, elas estão presentes na Hanukkah. Algumas delas, a última vela vai estar uma única noite. Não é? Outras vão estar 7 noites, 4 noites, etc. A única vela que está presente às 8 noites, sempre lá, forte e firme presente, é a primeira vela a ser acesa na extremidade direita da Hanukkah. Então alguns poderiam considerar essa a vela mais importante. Eu queria oferecer para vocês uma colocação, talvez diferente e alternativa, sem se basear nos motivos técnicos ou no peso de cada vela no acendimento da Hanukkah, etc. Mas eu queria, junto com vocês, fazer uma consideração que talvez a gente possa dizer e afirmar que a vela mais importante de todas, sabe qual é? O shamash,
aquela vela servente, aquela vela da qual a gente se serve para acender as outras. Essa vela, na realidade, ela está até diferenciada, ela não está alinhada com as outras lamparinas, ela fica propositalmente numa outra altura e numa outra linha. Nós até utilizamos, aqui nós acendemos com azeite as velas de Hanukkah, enquanto que a vela shamash a gente acende com uma vela de cera para diferenciar. Tecnicamente, essa vela shamash significa leshamesh, aquele que serve porque a gente se serve dela para acender as outras velas, e também, eventualmente, a gente se serve dela quando se precisar fazer alguma coisa à luz de vela, como é proibido usufruir das velas de Hanukkah, então se eu precisar verificar algum papelzinho, alguma anotação, eu devo fazer somente à luz da vela servente da vela do shamash. Então aqui acontece algo interessante. A vela shamash, na verdade, não é uma vela de mitzvah. Ela é utilizada para acender as velas da Hanukkah, que essas sim são velas de mitzvah. Talvez a primeira vela mitzvah, as outras demais, as demais velas seriam o hidur mitzvah, o capricho, o esmero da mitzvah, mas definitivamente as velas da Hanukkah são velas de mitzvah, mas a vela shamash, ela tem uma função de servir, de chama piloto, de acender as outras. Mas quem sabe justamente por isso a gente pode considerar essa vela, quem sabe, a mais importante de todas. Por quê? Porque é através dela que se acendem todas as velas da Hanukkah. Mesmo que ela seja apenas aquela vela que está lá para servir, mesmo que ela não esteja incluída nas lamparinas, nas velas que constituem a mitzvah da Hanukkah, mas essa é a vela que acende todas as outras. Essa é a vela que é utilizada, que a gente se serve para acender as velas de mitzvah. Essa é a chama piloto, a função dela é leshamesh, é servir. É uma vela altruísta. É uma vela que está aí. Qual a utilização dela? Qual o objetivo e finalidade dela? Servir para acender os outros. Iluminar, trazer a chama naquelas velas que se encontram apagadas. Quem faz elas brilharem? Como e quem acende essas velas que estão ainda por se acender? É a vela shamash. Então, essa vela shamash, eu acho que ela tem uma mensagem muito importante para nós. Eu acho que em certos aspectos ela pode definitivamente também ser considerada a vela mais importante, porque somente quando a primeira chama foi acesa, somente quando eu tenho a chama piloto, é que a partir disso eu posso cumprir a mitzvah, eu posso acender todas as outras velas. Isso nos lembra de algo muito importante e muito significativo dentro do judaísmo de forma geral. No movimento hassídico, mais ainda, nós encontramos uma ênfase sobre isso. Se conta que certa vez um Hassid perguntou ao Rebbe Reshab, o quinto Rebbe de Chabad, Shalom Dover, o que é um Hassid? Como ser Hassid? Como ser uma pessoa piedosa? Como implementar na vida os ensinamentos bonitos, profundos da Hassidut? Como ser Hassid? O que é um Hassid? O que faz de uma pessoa do bem, uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa, que faz dele um Hassid? Respondeu para ele o Rebbe, um Hassid é um acendedor de lampiões. Então, na época do Rebbe Reshab, ele faleceu 100 anos atrás. Na época dele ainda não havia os postes de iluminação na rua, haviam lampiões em cada esquina e havia uma pessoa encarregada todo dia, nessa hora aqui em Israel, ao escurecer, ele passava de esquina a esquina e acendia os lampiões para iluminar. Ele tinha uma tocha acesa e com essa tocha ele acendia os lampiões para iluminar as ruas. E esse era o acendedor de lampiões. Disse o Rebbe Reshab, um Hassid é isso, um acendedor de lampiões, e todos nós devemos assimilar e incorporar essa ideia. Cada um de nós, na realidade, está aqui nesse mundo. Ou seja, nós já falamos anteriormente, sobre começar a brilhar pouco a pouco. Que
seja pouco a pouco, gradualmente, que isso é válido e legítimo. Por outro lado, nós falamos de sempre não se acomodar e sempre ir buscando acréscimo, adicionar mais luz na nossa vida particular, no nosso cumprimento de Torah e Mitzvot, na nossa espiritualidade. Porém, a mitzvah de Hanukkah, que inclusive a Hanukkah é colocada ou no lugar de passagem onde passam pessoas para verem, para elas também usufruírem dessa luz, ou numa porta, ou numa janela, etc. Mitzvah de Hanukkah nos ensina que não basta apenas você iluminar a si mesmo, não basta apenas você iluminar com o judaísmo a si próprio. É necessário que você sirva como uma chama piloto, é necessário que você seja como um shamash, que da tua luz, se você já conseguiu inflamar a chama da tua alma, se você já conseguiu encandecer o teu judaísmo, você estuda judaísmo, você pratica a Torá e Mitzvot, você faz isso com fervor, com calor humano, com entusiasmo, etc. Ou seja, o judaísmo está brilhando dentro de você, a sua alma está iluminada, ótimo, perfeito? Ainda não. Por quê? Porque da tua luz tem que se acender outras luzes. Da tua luminosidade, a tua luminosidade tem que transbordar, tem que brilhar e iluminar a vida de outras pessoas. Enquanto nós estamos retendo a luz apenas para si mesmo, para si próprio, então ainda não desempenhamos a nossa missão na vida. Nossa missão na vida e de todos nós. Não só de pessoas, alguém pode dizer, eu não sou rabino, eu não sou ativista comunitário, eu não sou um líder, etc. Mas se diz, cada um de nós é detentor de uma chama, e uma chama única. Cada um de nós tem uma centelha divina, uma faísca divina dentro de si, a partir da qual nós podemos acender diversas outras. E se nós temos esse potencial nos foi dado por Deus, não para ser desperdiçado, não para deixar de ser utilizado. Se nós temos esse potencial de luz, no momento que nós acendemos a nossa própria chama, a nossa chama tem que servir para, a partir dela, serem acesas outras almas, iluminar outras pessoas, trazer o judaísmo, trazer o calor humano para elas também, fazer brilhar dentro delas a espiritualidade, iluminar as suas almas. Por isso nós podemos dizer que em alguns aspectos talvez a vela mais importante seja a vela shamash, seja aquela vela que serve para acender todas as outras, que é uma vela até altruísta. Ela que acende as velas de mitzvah que estão na Hanukkah. Cada um de nós deve ser também um shamash. Cada um de nós deve saber da importância e da responsabilidade, e na verdade também é um mérito e um privilégio que nós temos de poder acender outras pessoas, de poder iluminar a vida, seja às vezes do nosso cônjuge, às vezes dos nossos filhos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, daqueles que nos cercam, dos colegas de trabalho, etc. Se você possui uma luz, se você conseguiu fazer a tua alma se iluminar, se você conseguiu fazer brilhar dentro de você Torá e Mitzvot, então não retenha, não segure isso para si próprio. Faça outros também usufruírem dessa luz, e você não vai sair perdendo absolutamente nada. Como dissemos, que de uma chama acesa nós podemos maximizar, podemos otimizar e acender inúmeras e incontáveis outras velas, sem qualquer prejuízo, sem detrimento da vela original. E não só que, como dissemos, não só que você não vai sair perdendo absolutamente nada, pelo contrário. Se você tiver esse mérito, que da tua chama acesa diversas outras conseguiram se acender, esse mérito vai se reverter para você. Isso vai te fortalecer mais ainda, vai te conceder mais elevação, mais bênçãos, mais espiritualidade, etc. Portanto, essa é uma lição muito importante que as velas de Hanukkah nos ensinam. Talvez essa vela shamash, essa vela que serve às outras, que serve para acender as outras. Cada um de nós deve se perguntar, e não só uma vez de vez em quando, não apenas uma vez por ano, mas talvez essa seja uma pergunta muito válida, legítima, que cada um de nós deva se propor uma vez por dia. Quantas velas eu já acendi hoje? Quantas pessoas eu beneficiei? Quantas pessoas eu impactei positivamente? A
quantas pessoas eu trouxe alguma luz. E trazer luz para uma pessoa, isso, irradiar uma pessoa, isso às vezes pode ser com uma boa palavra, às vezes pode ser com empatia, às vezes pode ser simplesmente com um sorriso, quando você cumprimenta essa pessoa, um interesse genuíno, legítimo. Às vezes a pessoa está num estado difícil, numa situação difícil, um pouco deprimida e etc. E uma boa palavra, um sorriso, uma palavra de ânimo, de estímulo naquela hora, isso serve para iluminar a sua alma, iluminar a sua vida. Ou quando nós transmitimos algum ensinamento, um ensinamento que pode acompanhar as pessoas e ajudá-las na sua vida, quando nós damos um bom conselho, quando nós ajudamos de qualquer forma e maneira. E não há dúvida, quando nós passamos a luz de Torá e de mitzvot adiante para uma pessoa, da forma que for, né? Então, com isso nós estamos iluminando, nós estamos fazendo uso da nossa chama, que não seja apenas nossa, não fique apenas conosco, mas que ela ilumine tudo e todos aqueles que estão em volta. E o nosso papel é esse, nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui não apenas para usufruir, ou mesmo em termos de espiritualidade, nós não estamos aqui apenas para uma elevação pessoal, né? Por mais sublime que seja, por mais profunda que seja a elevação da pessoa, o seu judaísmo, o seu estudo da Torá, a sua prática das mitzvot, etc. Mas, acima de tudo, talvez até antes de tudo, nós estamos aqui para iluminar o mundo que nos cerca, para tornar o mundo mais iluminado. Portanto, nós temos que ter esse papel também de shamash, de servir e servir aos outros, iluminando os outros, transmitindo uma luz, uma energia positiva, um estímulo, uma espiritualidade, uma mensagem que anime as pessoas e assim por diante. Então essa é uma pergunta que nós deveríamos fazer, uma pergunta poderosa que nós devemos fazer a si mesmo cada dia. Quem eu já iluminei hoje? Como eu posso iluminar uma pessoa? Como eu posso ajudar uma pessoa, ou lhe dar mais ânimo, lhe dar entusiasmo, lhe transmitir mais conteúdo e significado através de alguma informação, de algum conhecimento, porque nós estamos aqui para servir. E, na verdade, não existe alegria maior, não existe algo mais gratificante do que a pessoa perceber que a sua chama, a sua luz, está ajudando e beneficiando também outros, que outros estão se beneficiando da sua chama original, que estão aproveitando da sua luz para também iluminar as suas vidas. Então que cada um de nós possa implementar essa mensagem na sua vida, que cada um de nós possa ser também uma chama piloto, possa servir como uma vela shamash, uma vela servente que serve para iluminar várias outras, para acender a alma, às vezes um pouco apagada, do indivíduo que está próximo de nós, fazê-la brilhar também. Um Hanukkah Sameach para todos vocês, e se Deus quiser, amanhã